Para começarmos, primeiro explicaremos o que é a Brexit. Brexit é a junção das palavras British Exit, que se refere à saída do Reino Unido da União Europeia. Foi um processo que durou de 23 de junho de 2016, quando em um plebiscito foi decidido pelo povo, com 52% de aprovação, que o Reino Unido deveria deixar o bloco, a 31 de janeiro desse ano, quando finalmente o país saiu formalmente da União Europeia. Foi um processo desgastante para ambos os primeiros ministros britânicos Theresa May e Boris Johnson, que conduziram em períodos diferentes os acordos com o bloco sobre a saída. Mas, agora que depois de 3 anos e 7 meses o país saiu do bloco, o que será das relações políticas e comerciais entre eles? Agora, ambos se encontram no chamado processo de transição, no qual negociarão o futuro da relação. Uma das principais discussões é a questão dos imigrantes, que, mesmo em 2016, foi um importante fator para a aprovação da votação para a Brexit. Por enquanto, qualquer cidadão pertencente a quaisquer países que compõem a União Europeia pode viajar, morar e trabalhar no Reino Unido sem necessitar de um visto. Porém, após o fim deste período de transição, serão impostas novas e mais rígidas leis sobre imigração. Em fevereiro, o governo britânico anunciou uma nova forma de avaliar quem pode ou não entrar no país, um processo de imigração baseado em pontos. Esta nova lei diz que, para ser aprovado, o estrangeiro deve ter ao menos 70 pontos. Estes pontos são obtidos se este imigrante falar bem o inglês, 10 pontos, ter uma oferta de trabalho, 20 pontos, ter uma qualificação acadêmica, 20 pontos, e ter uma proposta de trabalho cujo salário mínimo seja de 25 mil libras esterlinas por ano, 25 pontos. Vamos pôr em prática um sistema que funcione no interesse de todo o Reino Unido e priorize as competências que uma pessoa tem para oferecer, e não de onde ela vem. Durante muito tempo, distorcido pelo direito de livre circulação europeu, o sistema de imigração não respondeu às necessidades do povo britânico, disse Boris Johnson quando o documento foi apresentado. Um ponto importante é o fato de que há 1.700.000 cidadãos britânicos morando em países participantes da União Europeia, e eu não sabia se estas leis serão impostas a eles ou não. Logo após o anúncio deste novo sistema de imigração, o governo de Boris foi duramente criticado pela oposição, que disse que esta nova lei, mesmo restringindo a entrada de imigrantes, desencorajará a vinda de estrangeiros para o país. Os liberais antidemocratas também acusaram o governo de Boris de xenofobia. A saída do Reino Unido da União Europeia iria afetar muitos jogadores de futebol que participam de ligas inglesas e escocesas ou do país de Gales, por exemplo. Tem a previsão de que mais de 400 jogadores seriam afetados por não poderem mais jogar em times fora do Reino Unido ou da Europa em geral. Além disso, existe também a Premier League, uma grande liga de campeonato de futebol que é um grande expoente da globalização do esporte. A saída do Reino Unido seria uma medida que vai totalmente de encontro à internacionalização. Isso seria um obstáculo que vai dificultar a contratação de jogadores sul-americanos e africanos, por exemplo. Além de chegarem a países da Europa que possuem times como o Real Madrid, que tem jogadores ingleses que teriam que sair desse time e voltar para a Inglaterra por não serem mais cidadãos britânicos. Pelo acordo, o Reino Unido inteiro deixará o regime alfandegário da União Europeia. Isso significa que o país poderá fechar acordos comerciais com outras nações no futuro. Haverá uma fronteira alfandegária entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que permanecerá na União Europeia. Os impostos não deverão ser automaticamente pagos sobre bens que entrem na Irlanda do Norte vindos da Grã-Bretanha. Mas se houver o risco de que alguma mercadoria acabe transportada para a Irlanda, o imposto será cobrado. Outro setor que será afetado é o de restaurantes e hotéis, que, segundo as estimativas dos empregadores, precisarão contratar cerca de 60 mil britânicos a cada ano para cobrir a lacuna deixada pelos europeus quando o período de transição terminar. Será uma tarefa complicada. Atualmente, o desemprego no Reino Unido é de apenas 3,8% e a taxa de emprego atinge um nível de recorde, 76,3%. A demanda por trabalhadores é tão alta que há imigrantes que conseguem um emprego no setor formal que acabaram de chegar e sem falar inglês. É por isso que muitos empregadores estão preocupados que o fluxo de trabalhadores europeus continue a diminuir, como acontece nos últimos 4 anos. Qual o impacto de uma libra fraca? A Libra é considerada um indicador melhor da saúde econômica do Reino Unido do que a Bolsa de Londres, carregada de multinacionais, continua sofrendo com a volatilidade causada pelo Brexit. Na semana passada, ela caiu abaixo de $1,20 pela primeira vez em quase 3 anos, atingindo o nível mais baixo desde 1985. Uma das principais consequências da fraqueza da moeda foi o aumento dos custos da importação, o que, por sua vez, contribuiu para o aumento da inflação. Mas o que muda para os brasileiros que querem ir ao Reino Unido para fazer turismo, estudar ou trabalhar? Nada.
A livre circulação de pessoas se aplica apenas a cidadãos e países da União Europeia, com acordos especiais como a Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O Brasil vai exportar mais para o Reino Unido? O Reino Unido é um parceiro comercial relevante para o Brasil, mas não está sequer entre os 10 principais destinos de exportações brasileiras. Em 2019, o Brasil exportou 2 trilhões e 96 bilhões de dólares aos portos britânicos, especialmente em ouro, soja, minério de ferro, café e frango. Em teoria, um acordo entre Reino Unido e Mercosul pode ser mais vantajoso para o Brasil. É outra distribuição de forças. O Reino Unido é muito menor que o Mercosul, mas isso precisa ser negociado e pode demorar bastante tempo, diz Oliver Stankel, coordenador do MBA de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Sobre a química, o Brexit também teve relação sobre as mudanças climáticas no meio ambiente. Com isso veio muitas notícias, como Dana Nusitelli, do jornal The Guardian, lembrou que o impacto sobre as políticas que possam conter as mudanças climáticas. Para ele, as gerações mais velhas, que demonstraram tanta força no país, têm muito menos compromisso do que os mais jovens para mudar hábitos do cotidiano que possam diminuir, por exemplo, o uso dos combustíveis fósseis. Outra reportagem que indica um possível link entre o resultado e mudanças nas políticas públicas voltadas a tentar conter o aquecimento global, mostrando que a saída do Reino Unido na União Europeia trouxe grandes consequências para a política internacional sobre mudanças climáticas. Mesmo assim, antes da votação, já haviam indícios de que aqueles que optariam pelo sim são os mesmos que negam ou questionam a responsabilidade das atividades humanas sobre o aquecimento do planeta. Na Conferência do Clima que aconteceu em Paris no fim do ano de 2015, a União Europeia se comprometeu a reduzir as emissões de gases carbonos em 40%, abaixo dos níveis de 1990 até 2030. Com a saída de Grã-Bretanha, especialistas temem que isso não será possível. Num dos cenários imaginados, o país funcionaria como a Noruega, que não é um Estado-membro da União Europeia, mas faz parte do Espaço Econômico Europeu, criado em 1992 para ampliar as possibilidades do comércio de bens e serviços entre aquele país e a União Europeia. Essas foram as notícias que mais chamaram a atenção em questão do meio ambiente. Como você acha que o Brexit vai influenciar a sua vida?